Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 8. Bons estudos! Para se situar melhor no espaço, é preciso que ele seja dividido em diversas áreas ou regiões. Você já reparou que tudo é dividido em regiões? Existem diferentes regiões dentro das cidades, dentro dos estados, dentro dos países e até dentro dos continentes. Mas será que o termo região tem a mesma interpretação para todo mundo? E qual será o significado do termo região em geografia? Bom, é isso que você vai ver na teleaula de hoje. Hoje você vai aprender como a organização espacial das atividades econômicas contribui para diferenciar o espaço em regiões. Vai verificar que a integração das atividades produtivas e de serviços que consolidam a região se faz através da rede urbana e que o problema das desigualdades regionais na distribuição territorial da renda é uma questão que afeta o desenvolvimento tanto a nível nacional como supranacional. Se você não entendeu muito bem o que eu disse, não tem importância. Preste atenção na aula de hoje que você vai ficar por dentro. A teleaula de hoje está apenas começando. Você saberia dizer pra gente o que significa o termo regional? Regional é uma coisa da região específica, Alguma parte do país ou uma região. Por exemplo, Região sul do Brasil, Santa Catarina, Porto Alegre. Região de São Paulo, região do Rio de Janeiro. você sabe dizer aonde eu tô? Em que cidade, em que região do país? Vai dar um chute. Tá bom, eu vou ajudar. Eu tô na capital ou no interior? Será que eu tô no norte ou no sul? Fica meio difícil, né? Num shopping center como esse aqui, eu posso estar em qualquer região do país. Porque a paisagem dentro de um shopping é sempre meio parecida. As mesmas redes de lojas, a mesma padronização visual, até a música ambiente é meio parecida. Dentro de um shopping como esse aqui, o termo regional, como ele é usualmente empregado, perde um pouco o seu sentido. Em geografia, o conceito de região admite muitas interpretações. Na sua origem, a noção de região confundia-se com a de paisagem. Vendo desta maneira, um país tem diversas regiões diferenciadas pelas suas características naturais. Algumas regiões são secas, com paisagens áridas. Outras regiões, ao contrário, mostram uma natureza exuberante. Mas o conceito de região também reflete a transformação dessa natureza pelo trabalho humano, ou seja, pela cultura humana. Olá, Vicente, estou vendo esse livro aqui, rapaz, que fala sobre as regiões da França. É bonito, hein? Tem uma coisa que fala aqui que é muito interessante, que diz que no início do século, cada região possuía sua identidade própria, sabia? Identidade própria? Como assim? Olha, o dicionário diz que identidade é um conjunto de características que definem uma pessoa ou um lugar, né? Bom, no caso aqui como exemplo, significa que cada região possui as suas próprias características, as suas peculiaridades, entendeu? Coisas que pertencem somente a essa região, entende? Tá certo. Mais ou menos isso aí. Cada uma delas tem o seu modo de produzir vinho ou queijo, de construir casas, de plantar o campo. Olha, a região da Bretanha era completamente diferente da região da Normandia, que também era diferente da região de Provença. Sabe, Vicente, esse livro diz uma outra coisa muito interessante, que... O quê? Essas características dão à região uma homogeneidade interna. Homogeneidade? Vem do homogêneo. Homogêneo é aquilo cujas partes pertencem à mesma natureza ou não apresentam desigualdades. Ah, tá certo. Quer dizer, cada uma dessas regiões que você está falando tem homogeneidades internas e ao mesmo tempo são diferentes entre si. Exatamente. Agora, o interessante mesmo é a gente ver como cada lugar era, né? Você não acha? Isso é verdade. Apesar que hoje em dia, cada vez mais as regiões não estão tão diferentes assim, né? As coisas no mundo estão cada vez mais homogêneas. Não é? No meu trabalho eu conheço muitos bairros diferentes. Bairros ricos, bairros pobres, bairros barulhentos, bairros silenciosos. Cada região da cidade tem o seu jeito. Mas a verdade é que numa cidade grande como essa,
a tendência é que as diferenças entre as regiões se tornem cada vez menos marcantes. Eu acho que isso acontece também com as cidades. Por que será que isso acontece? O que acontece é que nesse século houve um grande desenvolvimento econômico das grandes empresas, que expandiram em redes nacionais. Antes, a velocidade das transformações era muito mais lenta. Você se lembra da última teleaula de geografia, quando a gente viu que esse é o século da revolução urbana, o século das cidades? Pois é, o conceito de região teve que se adaptar a essas mudanças. As cidades passaram a determinar as características dos espaços geográficos com maior intensidade. Desse modo, o conceito de identidade das regiões foi alterado. Mas como essa alteração se deu? O que, de fato, acontece hoje com as regiões? Ou melhor, como entender o que é uma região no mundo de hoje? Para se compreender bem o conceito moderno de região, é preciso entender também o que acontece com a economia em nível mundial e de como essa economia acaba se refletindo nos diversos países, com a intermediação do Estado e dos principais agentes da economia, isto é, as indústrias, os bancos, o comércio. Na verdade, esses agentes econômicos é que passam a organizar o espaço geográfico das cidades, formando o que se pode chamar de sistemas de cidades. A rede urbana não acontece assim de uma hora para outra. Ela surge como consequência de um desenvolvimento que passa por uma série de estágios. O primeiro destes estágios de desenvolvimento é a sementeira urbana. Neste estágio, as cidades estão brotando como sementes em um campo, sem ligações entre elas. Seus vínculos são mínimos e não existe uma hierarquia urbana subordinando as cidades menores às maiores. O segundo estágio é o da bacia urbana. Neste momento, passam a existir cidades maiores que drenam as menores, captando o produto excedente das áreas vizinhas. É quando começa a se estabelecer uma hierarquia urbana, onde as cidades menores têm pouca diversidade econômica, predominando o pequeno comércio, as funções administrativas e o transporte de mercadorias produzidas ou destinadas ao campo. As cidades menores são totalmente dependentes das maiores. Por fim, com a industrialização, acontece a consolidação da rede urbana, que faz com que se aprofunde a divisão territorial do trabalho entre as cidades e as trocas se intensifiquem, cada uma se especializando numa atividade industrial ou prestação de serviços. A partir daqui, o fluxo entre as cidades e entre elas e o campo torna-se estável, formando uma estrutura dinâmica e individualizada. A partir desse momento, pode-se dizer que essa é uma região territorialmente integrada. O processo de formação da rede urbana confunde-se com o processo de industrialização. É a indústria que acelera o processo de urbanização. E esse processo aumenta o ritmo de migração do campo para a cidade, incrementa a divisão territorial do trabalho entre as regiões e vai integrando as regiões ao mercado nacional unificado. Agora eu estou entendendo melhor esse conceito mais atual de região. Agora, será que isso aconteceu em todas as partes? Porque como a gente explicaria tanta desigualdade entre as regiões? Sabe o que é? Esse processo não deve ter ocorrido igual em todas as economias do mundo. Alguns completaram esse processo mais cedo que os outros. Para você ter uma ideia, tem regiões ainda que estão no segundo estágio, né, o da bacia urbana, que ainda não conseguiram consolidar a sua industrialização. É, isso mesmo. Agora, essa diferença de ritmo de crescimento pode ser um problemão, viu, Gil? Porque uns vão ficando muito ricos, enquanto os outros vão ficando muito pobres, e aí começa o quê? Aquele movimento de migração interna das áreas pobres para as áreas ricas. É o que está acontecendo na União Europeia. Esse livro explica isso aqui. Quer ver? Hoje se fala numa Europa de regiões. Já que a dimensão nacional está reduzida pela integração em uma união econômica, existem muitas diferenças entre os níveis de vida entre as regiões ricas do norte e as pobres do sul. Pois é, e a identidade dessas regiões está no poder de compra, ou seja, na renda das pessoas. Sabe, Vicente, eu queria ficar um pouco mais por dentro de como se deu essa integração regional aqui do nosso Brasil. E você não queria? O ponto inicial do processo de integração regional é a formação do espaço de produção colonial.
Na época da dominação portuguesa, foram implantados vários núcleos comerciais em locais privilegiados da nossa costa. Cidades como Olinda, Salvador e Rio de Janeiro estavam diretamente subordinadas ao controle metropolitano. Elas apresentavam pouca diferenciação interna, uma vez que o campo produzia para o mercado europeu e a principal função das cidades era de armazenar os produtos agrícolas e evitar o contrabando. Com o aparecimento de interesses comerciais ligados ao tráfico de escravos e contrabando, surgiram também algumas funções mercantis que foram adquirindo autonomia. Os comerciantes nativos passaram a estabelecer relações diretas com as costas da África, com a Bacia do Prata e com a Grã-Bretanha. Com isso, foram sendo criadas bacias urbanas voltadas para a drenagem de mercadoria para os portos regionais. E além desses núcleos, surgiram outros grandes portos, como o de Belém, São Luís e Recife. Com isso, foi se formando no Brasil um arquipélago mercantil. Por que arquipélago? Porque esses núcleos formavam ilhas econômicas que se relacionavam diretamente com o exterior. Repararam? Eram as bacias urbanas que se formavam no Brasil. E cada uma dessas regiões tinha em seu interior a mesma divisão. A cidade com o seu comércio e o campo com a lavoura. Esse quadro econômico brasileiro, herdado da era colonial, veio até o nosso século. Esse quadro começou a mudar com o processo de industrialização, intensificado a partir de 1930. Com a industrialização comandada por São Paulo, iniciou-se o processo de formação da rede urbana brasileira. As diversas regiões isoladas passaram a se integrar, tanto do ponto de vista intrarregional, isto é, do interior da região, como do ponto de vista interregional, ou seja, entre as regiões. Pois é, e aí surgem também aqui no Brasil aquelas desigualdades de região para região que a gente estava vendo agora há pouco. Claro, olha, mas dá para entender, ó, pensa bem. O Nordeste possuía uma pequena integração intra-regional, certo? Com o seu mercado voltado ao mercado externo, né? Então isso explica um pouco a má distribuição de renda na região. Pois é, isso aí começou a ficar mais grave a partir dos anos 50, quando a industrialização chegou pesada mesmo no Brasil e aumentou ainda mais as diferenças entre o Sudeste e o Nordeste do Brasil. Puxa, mas eu gostei dessa conversa, viu? O meu conceito sobre regiões ficou mais amplo a partir de hoje. Ô Vicente, você sabe o que eu queria fazer? Um brinde à revisão para ver se a gente entendeu esse assunto direitinho. Vamos lá? A revisão. A revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que, em geografia, o conceito de região admite muitas interpretações. Viu que os níveis de integração de uma região se dão através de vários estágios de desenvolvimento do sistema urbano. A sementeira, a bacia e a rede urbana. Constatou que os diferentes níveis de integração destas regiões explicam boa parte das desigualdades regionais, pois levam essas regiões a um ritmo diferenciado de crescimento. E que no Brasil, esse processo de integração e diferenciação regional iniciou-se com a formação do espaço de produção colonial, que deu origem ao arquipélago mercantil, formado por bacias urbanas situadas nos principais portos do litoral. Por fim, viu que a integração das regiões brasileiras se deu através do processo de industrialização, tanto do ponto de vista intrarregional como interregional, o que ajuda a explicar as desigualdades regionais existentes hoje no Brasil. É fundamental que você complemente os seus estudos com o seu livro, pois nele você vai poder aprofundar todos os conceitos que você viu nessa teleaula. Bons estudos e até a próxima teleaula!